Vamos então dando continuidade aos nossos estudos, agora no formato digital, trabalhar o nosso próximo capítulo, Guerra Fria. Para introduzir Guerra Fria, primeiramente uma cronologia. Na linha do tempo, a Guerra Fria tem início com o fim da Segunda Guerra Mundial. Vamos polemizar minimamente. O fim formal da Segunda Guerra Mundial caracteriza o início da Guerra Fria, ou nós podemos pensar de uma outra forma, geopoliticamente, o lançamento das bombas de Hiroshima e de Nagasaki caracteriza uma demonstração de força dos Estados Unidos à União Soviética, que seriam os dois adversários nesse próximo cenário, nessa geopolítica mundial da Guerra Fria. Então há quem considere o lançamento das bombas como o início da Guerra Fria, há quem considere mais usualmente o final da Segunda Guerra Mundial em termos formais. E essa Guerra Fria se estende até a queda do Muro de Berlim em 1989. Se o Muro de Berlim foi construído pela Alemanha Oriental na parte sobre a qual ela tinha soberania na cidade de Berlim em 1961, sob o mando da União Soviética, a queda, a destruição do Muro de Berlim se fez à revelia da União Soviética. Então, este país não teria mais mando sobre a Europa Oriental, não seria mais um polo de poder mundial. Terminaria então a Guerra Fria. Há, entretanto, quem considere que mesmo com a queda do Muro de Berlim, a União Soviética ainda existe e seria o maior arsenal nuclear do planeta. Só então em 1991, dezembro de 91, com o fim da União Soviética, é que a Guerra Fria terminaria. Há ainda quem considere 1985, Perestroika e Glasnost, nas reformas econômica e política implementadas na União Soviética, havia uma tendência de negociações com os Estados Unidos com vistas à redução dos investimentos em produção de armas para serem redirecionados às economias civis dos dois países. Se a Guerra Fria se caracteriza por uma lógica de competitividade entre as superpotências, ao assinarem tratados, ao atuarem sob interesses comuns conjuntos, isto romperia a lógica de competitividade, pondo fim à ideia de Guerra Fria. Então, há quem considere o final da Guerra Fria em 1985, com a Perestroika e a Glasnost, há quem considere a queda do Muro de Berlim, mas, mais usualmente, eu também considero o fim da União Soviética, com o fim da Guerra Fria, com o fim da União Soviética em 1991. Ainda na caracterização geral, um comparativo. Há uma relativa equivalência entre Estados Unidos e União Soviética em diferentes aspectos. Primeiramente, em área. Claro, a União Soviética tinha quase o dobro da área dos Estados Unidos, né? Mas a gente poderia considerar, nós podemos considerar que são dois países de grandes dimensões. Aí sim estaria a lógica de equivalência na grande extensão territorial dos dois países. A União Soviética, o mais extenso país do mundo, os Estados Unidos, o quarto maior país do mundo. Essa extensão territorial passaria a ser utilizada a partir de seus recursos de diversidade de paisagens para a produção agropecuária, em volume e em diversidade, extração de recursos minerais, combustíveis, inclusive recursos radioativos, extensas populações mobilizadas para exploração econômica ou para a formação de forças militares poderosas. Em se tratando de forças militares, um aspecto é diferenciado, a produção de armas de destruição em massa, que tem um lançamento inicial pelos Estados Unidos, não apenas com a bomba de Hiroshima, com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, como até os anos 50, com mais ogivas nucleares, muito mais comparativamente à União Soviética. Nos anos 1960 também, nos anos 1980, a União Soviética passa os Estados Unidos em número de ogivas, mas o arsenal americano teria um poder destrutivo maior, o que não importa para muito, já vamos ver dentro em breve, que é na prática uma situação de novo, equivalência entre as duas superpotências no que diz respeito às suas armas de destruição em massa. Continuando, formação da Guerra Fria. Novamente uma linha do tempo. Para nós entendermos a formação dessa geopolítica da Guerra Fria, vamos partir do cenário do sistema internacional logo anterior. Século XIX, capitalismo monopolista que se manifesta pela competitividade entre burguesias nacionais. Havia, à época, diferente do cenário atual de globalização, uma burguesia francesa que buscava
agir em escala mundial através do governo francês. Mas isso gerava choque com uma burguesia britânica, que também demandava a ação mundial através do governo britânico, assim como a burguesia da Alemanha, da Itália e assim sucessivamente, criando, portanto, uma lógica de competitividade entre os países, que buscava algum grau de acomodação no imperialismo, por exemplo, na Conferência de Berlim, por exemplo, na doutrina Monroe dos Estados Unidos. Mas esta acomodação não resistiu às demandas e às tensões do capital, gerando o fim, ou melhor, primeiramente gerando uma acumulação dessas tensões em 1418, Primeira Guerra Mundial, ainda tensões dentro dos países com a Revolução Russa, com o nazifascismo, e chegamos até a Segunda Guerra Mundial, por essas mesmas tensões, por essas mesmas contradições de burguesias nacionais competitivas, de contradições intrínsecas ao capital. Com a Segunda Guerra Mundial, nós temos três forças em oposição: os regimes liberais democráticos, liderados pelos Estados Unidos e por alguns países da Europa Ocidental, o Reino Unido e a França em especial; os regimes nazifascistas, com maior representação europeia na Itália e na Alemanha, e a União Soviética, o único país socialista até então. A Segunda Guerra Mundial marca o fim de uma dessas estruturas, o nazifascismo. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós encontramos então duas potências remanescentes: os Estados Unidos e a União Soviética na geopolítica mundial da Guerra Fria. Só que agora com a inovação de que os Estados Unidos teriam uma ideologia capitalista com a propriedade privada dos meios de produção e uma economia de mercado, e a União Soviética, uma ideologia socialista com propriedade estatal dos meios de produção em uma economia planificada, isto é, os meios de produção de propriedade de uma entidade central, o Estado, tem nesse Estado a capacidade de organização da produção, de planejamento da produção. Economia planificada, economia centralmente planejada integralmente pelo governo. Divisão da Guerra Fria. Nós encontraríamos então um mundo dividido em blocos, a ideia de três mundos da Guerra Fria. Nós teríamos, grosso modo, para 1959, os aliados dos Estados Unidos, o chamado Primeiro Mundo, Estados Unidos e aliados imediatos. O Segundo Mundo, formado pela União Soviética e seus aliados imediatos. E o restante viria a se caracterizar, principalmente a partir da Conferência de Bandung, na década de 1950, como um grupo de países ditos não alinhados, países que buscavam a criação de uma terceira força no cenário internacional, não mais dentro da oposição oeste-leste, capitalismo, socialismo, mas de uma oposição norte-sul, um norte que tradicionalmente explora um sul, que vai buscar cessar esta exploração. Seriam então os países não alinhados, países de terceiro mundo, o movimento terceiro-mundista, na ideia então de divisão do mundo em três partes, a teoria dos três mundos da Guerra Fria. Notem que isso só pode ser utilizado durante o período da Guerra Fria. Ninguém vai dizer que era um país de primeiro, segundo ou terceiro mundo na década de 1910, 1920, porque ainda não havia Guerra Fria. Da mesma forma, é inadequado nós citarmos primeiro, segundo e terceiro mundo aos países a partir dos anos 1990 a 2000. Então não há mais Guerra Fria, não há mais porquê, não há mais base teórica para se utilizar esta classificação. Conferências para o pós-guerra e alta, áreas de influência entre Estados Unidos e União Soviética, como a gente pode ver nesse nosso mapinha. A área azul, a área de influência americana no pós-guerra, e a área de atuação do Exército Vermelho na expulsão das tropas nazistas, a área de influência da União Soviética. Com base nisso, nós podemos entender ainda a Conferência de Potsdam, divisão da Alemanha e da sua antiga capital Berlim. Segundo os nossos mapas, a Alemanha vencida foi dividida em 4 áreas, 3 de ocupação das potências vencedoras ocidentais, Estados Unidos, Reino Unido e França, e 1 de ocupação da União Soviética. As 3 áreas ocidentais viraram a República Federativa da Alemanha, com capital em Bonn. E a área de ocupação soviética virou a República Democrática da Alemanha, com capital na antiga cidade de Berlim. Notando que ainda esta conferência divide não apenas a Alemanha, mas a sua antiga capital também nessas 4 áreas.
Eventualmente, essas 4 áreas são reduzidas a 2. As áreas de influência das potências ocidentais viram área de soberania da RFA, incrustada em território da República Democrática da Alemanha. Eventualmente, o trânsito de pessoas torna-se dificultado, proibido de parte a parte, principalmente a partir de 1961, com a criação do Muro de Berlim em 1961. Doutrinas da geopolítica. Churchill enuncia a ideia da cortina de ferro separando uma Europa livre, democrática, ocidental, de uma Europa totalitária, comunista, oriental. Temos então a doutrina Truman, americana, de alcance global de contenção do comunismo. Notem bem que ela é uma inovação da geopolítica dos Estados Unidos a partir da Segunda Guerra Mundial, na medida em que agora a ação americana, e diferentemente da velha doutrina Monroe, não é restrita ao continente americano, mas é de alcance mundial. E tem um novo adversário, não são mais as potências imperialistas europeias, é o comunismo da União Soviética. A geopolítica da Guerra Fria, na verdade a Guerra Fria ela tem um determinado nível de espelhamento, guardadas as peculiaridades, as necessidades de cada uma das superpotências. Então, se é uma doutrina geopolítica organizadora da ação doméstica e externa dos Estados Unidos, há o análogo da União Soviética, a doutrina Brezhnev, ação soviética na sua área de influência para a preservação do comunismo. Como está colocado nesta parte do slide, há um caráter suposto agressivo e global da ação dos Estados Unidos frente a um caráter mais preventivo, defensivo, né, e restrito à sua própria área de influência da União Soviética. Ledo engano é que as doutrinas são firmadas em diferentes períodos da Guerra Fria. A doutrina Truman é enunciada logo no início da Guerra Fria, num caráter de maior agressividade de parte a parte, no início da Guerra Fria, e, portanto, nós esperávamos uma ação soviética que, em grande parte, se pautava por estas mesmas características. Eventualmente, a doutrina Brezhnev, no contexto da Primavera de Praga, final dos anos 1960, depois da crise dos mísseis de Cuba, há um contexto de coexistência pacífica entre as superpotências, de acomodação entre as superpotências. Então, na prática, no final dos anos 1960, a forma de ação dos Estados Unidos no cenário internacional é esta análoga à da União Soviética. Principais eventos e influência econômica. Depois da Segunda Guerra Mundial, vem a Conferência de Bretton Woods, que estabelece o padrão ouro-dólar, o novo padrão monetário mundial em substituição do velho padrão ouro. Isso é muito importante, porque através do padrão ouro-dólar, os países deixam de ter o ouro como lastro das suas moedas e assumem o dólar como lastro das suas moedas. Ainda há, em última instância, a ideia de padrão ouro, porque o ouro é o lastro do dólar. Mas há uma mudança política muito importante, porque os países que assumem esse padrão dólar-ouro são países que ficam nas mãos dos Estados Unidos, porque agora o padrão ainda é o ouro, mas através do dólar americano. Estados Unidos, Banco Central americano é o financiador, portanto, de última instância, aumentando o controle americano sobre a política mundial. Portanto, qualquer empréstimo, qualquer investimento em escala mundial nas moedas domésticas que estão vinculadas ao padrão dólar-ouro são investimentos que, de alguma forma, são oriundos da economia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos aumentam a sua influência, controle sobre a estrutura econômica e política, em especial do bloco capitalista, é claro. Se há em 1944 o estabelecimento do padrão dólar-ouro, então em 1947 é possível um plano Marshall, investimentos de reconstrução da Europa e em qual moeda? Dólar. A Europa Ocidental depende dos Estados Unidos. Dado o espelhamento que eu tinha citado da Guerra Fria, se há um plano Marshall na Europa Ocidental, a União Soviética vai viabilizar a partir de 1949 o Comecon, uma sigla traduzível em Conselho Econômico de Assistência Mútua. Como eu disse ainda, as características não são de mero espelhamento, mas há determinadas necessidades das superpotências envolvidas. O Comecon vai além do Plano Marshall.
Aqui nós temos um plano de reconstrução da Europa, que vai de 1947 a 52. Aqui nós temos uma espécie de intercâmbio comercial e investimentos facilitados, uma espécie de integração econômica, que não tem então um prazo de duração, que é atemporal desde a sua criação. Tá legal? Mas, através do Comecon, a União Soviética consegue reorganizar a estrutura produtiva da Europa Oriental, criando uma espécie de nova divisão territorial do trabalho, favorável, obviamente, à própria União Soviética, características que não estariam dadas também ao Plano Marshall. Organizações militares, a OTAN. Se, segundo a doutrina Truman, os Estados Unidos vão se responsabilizar pela defesa do capitalismo em escala global, essa defesa também tem que estar dada do ponto de vista militar. Nenhum país da Europa Ocidental pode fazer frente às forças militares da União Soviética. O capitalismo da Europa Ocidental está vulnerável, não a partir da OTAN e com a lógica de defesa mútua. Uma agressão soviética a qualquer país membro da OTAN, o país agredido pode acionar a OTAN exigindo que os demais países e, consequentemente, os Estados Unidos declarem guerra contra a União Soviética. Desta forma, os Estados Unidos estendem a sua proteção sobre a Europa Ocidental. No espelhamento de Guerra Fria, a União Soviética faz Pacto de Varsóvia em 1955, que tem a mesma lógica de defesa mútua. Uma agressão a qualquer país do Pacto de Varsóvia é lida como uma agressão à própria União Soviética. Como eu disse no slide anterior, as organizações, as ações das superpotências tendem a um espelhamento com as suas peculiaridades. A OTAN não deixa de ter um caráter ofensivo frente à União Soviética, enquanto o Pacto de Varsóvia tem um caráter defensivo frente aos Estados Unidos. Na década de 1940-50 ainda não existiam mísseis balísticos intercontinentais. Um ataque americano à União Soviética demandaria a organização de tropas nos Estados Unidos, mobilização de tropas através do Atlântico, atravessar toda a Europa Ocidental, Europa Oriental, para chegar às fronteiras da União Soviética. Como abreviar este trajeto? Ora, instalando as suas tropas na própria Europa Ocidental. Mas vamos pensar historicamente. Isto é novidade para a Rússia e a União Soviética? Não, porque a França napoleônica invadiu a Rússia. A Alemanha nazista invadiu a União Soviética e agora o adversário não é nem a França nem a Alemanha, é os Estados Unidos, que concentram tropas mais próximas da União Soviética. Tendo em vista o histórico de invasão de potências ocidentais, agora na Guerra Fria a União Soviética cria o Pacto de Varsóvia e coloca suas tropas fora do seu território. É uma fronteira militar fora do território da União Soviética que precisa ser atravessada pelo inimigo antes de chegar às suas fronteiras propriamente. Então, de novo, a lógica de espelhamento, mas com peculiaridades de parte a parte. Principais eventos: corrida espacial e armamentista. Corrida armamentista, os investimentos massivos em produção de armas de destruição em massa, bombas atômica e de hidrogênio por parte dos Estados Unidos e da União Soviética. Como eu tinha falado lá naquele primeiro slide, não importa a maior quantidade de ogivas de uma ou outra superpotência, maior poder destrutivo de um ou outro arsenal. O que importa é o equilíbrio do terror, o que seria denominado na Guerra Fria de garantia de destruição mútua. Uma superpotência que atacasse a outra teria a certeza da destruição do inimigo, mas a certeza também da identificação do ataque pelo inimigo, da retaliação massiva do inimigo e, consequentemente, da sua própria destruição. Enquanto houvesse esse equilíbrio nefasto de forças, haveria então uma paz delicada entre Estados Unidos e União Soviética. Para tanto, eles desenvolveram mísseis balísticos intercontinentais de ogivas múltiplas, mísseis que podem ser lançados de um ponto do globo, sair da atmosfera, reentrar na atmosfera terrestre e lançar múltiplas ogivas, cada uma com capacidade de direcionamento, com capacidade de destruição de, por exemplo, uma cidade inteira. E de onde vieram essas tecnologias? Bem, uma outra corrida, além da armamentista, é a corrida espacial. Galgar postos no espaço de pesquisa científica, de avanço tecnológico que não tinham sido estabelecidos até então.
daí o lançamento do primeiro satélite artificial pela União Soviética, do primeiro animal no espaço, a cadelinha Laika, do primeiro homem no espaço, o cosmonauta Yuri Gagarin, e, eventualmente, a chegada do homem à Lua pelos Estados Unidos. Agora, a corrida espacial tem um valor ideológico, de se colocar à frente da outra superpotência. Como tinha um valor ideológico fantástico, tem até hoje grandes eventos como Jogos Olímpicos, como Copa do Mundo, mas é claro que não se comprometem recursos da ordem que eram comprometidos em corrida espacial apenas para se colocar, para se mostrar à frente do outro. Eu deixei em aberto uma pergunta anteriormente: de onde viriam as tecnologias de mísseis balísticos intercontinentais? É a mesma tecnologia da corrida espacial. Daí o valor tecnológico da corrida espacial abastecendo em tecnologia a corrida armamentista. Ainda caracterizando a Guerra Fria, ideologia e propaganda. Nos Estados Unidos nós temos macartismo, indústria cultural, influência do governo. Na União Soviética, controle político sobre a imprensa e sobre as artes. Então, cada uma das superpotências buscava, através das artes, da imprensa, da propaganda política, se destacar e dilapidar a imagem do adversário. Aqui nós encontramos um quadro do filme Rocky IV, onde o personagem principal, Rocky Balboa, luta com um shorts com a bandeira dos Estados Unidos contra o gigante malvado soviético Ivan Drago. Então tem uma série de características ideológicas embutidas nessa produção filmográfica de baixa qualidade. E Chaplin, né? O seu personagem Carlitos, será que ele é um defensor do capitalismo americano? Ora, não necessariamente, até o contrário, né? A produção filmográfica de Chaplin é uma produção de alta criticidade, e justamente esta alta criticidade chamou a atenção do macartismo, que buscava a identificação de produções culturais que fossem avessas às demandas dos Estados Unidos, com diversos níveis de punição aos transgressores e até mesmo prisão. Trumbull pode nos dizer isto, o antigo roteirista dos Estados Unidos, o antigo roteirista hollywoodiano. Chaplin também foi objeto do macartismo. Não chegou a ser preso, se autoexilou na Europa, fugindo dessas amarras do macartismo, reforçando inclusive que isto afronta direitos fundamentais de primeira geração, como liberdade de expressão. Na União Soviética, a relação era mais direta. O governo tem um controle direto sobre as artes. O único meio de imprensa escrita válido era o jornal Pravda, estatal. E aqui nós temos a primeira página do Pravda, quando do lançamento do Sputnik. É mais um esforço de propaganda do que um esforço de informação jornalística. Aqui nós temos um quadro de arte, de um movimento artístico que passou a ser chamado de realismo socialista. Então a arte tinha uma função, e se ela não a cumprisse, ela não seria produzida e divulgada. Aqui nós temos uma função através da qual a arte mostra uma sociedade socialista, na qual as contradições de gênero foram superadas, na qual a pobreza foi superada, na qual as contradições diversas foram superadas. Sabemos que isto não aconteceu, mas a arte, nesse caso, está submetida, está submissa à propaganda da União Soviética. Isso também aconteceu no Bloco Ocidental, só que não com esta facilidade como acontecia na União Soviética. Congresso pela Liberdade da Cultura, nós temos a produção como, por exemplo, produções ligadas ao subjetivismo, ao individualismo, a ideia de gênio livre, né? A arte pop, por exemplo, né? Pop art. Essas produções são contrárias à ideia de produção de arte voltada à ideia de classes sociais, de proletariado, como acontecia na União Soviética. Então o governo americano influenciava esta produção artística, desincentivava, desestimulava as demais como um recurso de oposição à União Soviética. Características agora, tendência de juridicidade no sistema internacional. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos a criação da Organização das Nações Unidas,
que não afronta, isso é muito importante, a soberania dos países participantes. Segundo o artigo 2º, parágrafo 1º, a ONU é baseada no princípio da igualdade, vejam, eu grifei, soberana de todos os seus membros. Então, o que a ONU reconhece, lembrando do primeiro capítulo, que todos os países participantes são soberanos. Então, a ONU não tem ingerência automática sobre os negócios domésticos de cada um dos países. E para que isto? Para a garantia da autodeterminação dos povos. Artigo 1º, parágrafo 2º, desenvolver relações de amizade entre as nações baseada no respeito do princípio da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos e tomar outras medidas apropriadas no fortalecimento da paz universal. Então, essa autodeterminação de um povo só pode estar dada se ele tem soberania de gestão do território, de gestão das pessoas, através do seu Estado dito soberano. Mas será que a ONU tem capacidade de guardar a paz mundial? Aconteceram tantas guerras, conflitos na vigência da ONU desde 1945? Deixamos essa pergunta em aberto.